Queria convidar, se você trouxe a sua Bíblia, seja ela física ou no aplicativo, eu queria que você abrisse aí no seu aplicativo, se você a trouxe, mas se você a trouxe fisicamente, pegue a sua Bíblia na sua mão, por favor. Essa semana nós, no nosso pequeno grupo, nós somos desafiados a, em 3 cenas, fazer uma avaliação da nossa caminhada com Jesus. E essas cenas eram: que pena, que tal, que pena, que tal. Quem estava lá me ajuda? Que pena, que tal. Na quinta-feira. Que pena, que tal, que bom. 3 cenas: que tal, que pena e que bom. E a maioria dos irmãos disseram: que pena que eu não consegui ler a Bíblia, que eu não consegui me dedicar a conhecer mais a palavra de Deus. E eu passei a pensar sobre isso a partir daquela reunião. Por que nós lamentamos não termos tempo de nos dedicarmos a ler esse livro? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia na sua mão, que você olhasse para a sua Bíblia. E de verdade, qual é a relação que você estabelece com esse livro? Qual é o lugar que essa biblioteca ocupa no seu tempo, na sua agenda e na sua semana? Eu não faço isso com nenhum tom de acusação, irmãos. Eu faço essa reflexão. Qual é o tempo que eu me dedico, e nós nos dedicamos a tantas coisas, a guardar essa palavra no nosso coração. Alguns anos atrás eu tive a experiência de conhecer um templo religioso. Era um trabalho acadêmico que eu precisava fazer, e nós agendamos aquela visita, um lugar que eu nunca tinha entrado, pessoas com as quais eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato. Eu confesso que foi uma visita constrangedora, porque nós não sabíamos como nos portar, e eu cometi algumas gafes ali, né? A primeira foi não tirar o calçado na entrada daquele templo. E alguém me orientou dizendo: olha, está vendo aquele local? Você precisa deixar o seu calçado lá. E eu me lembro que havia um constrangimento das pessoas que ali estavam, e eu não me dei conta de que naquele local só haviam homens. E no nosso grupo tinha uma menina, uma irmã inclusive, muito querida, muito preciosa. Criou-se um constrangimento. E por fim, irmãos, eu cometi um equívoco inaceitável para aquela religião, de colocar o livro deles sagrado no chão. No momento de oração, de clamor deles, eles se curvam, e eu recebi o livro deles sagrado, e eu cometi o erro, o equívoco de colocar aquele livro sagrado no chão, o que para eles é inconcebível. Eu queria, se você está com a sua Bíblia, abre comigo. Eu quero visitar um texto que falou no meu coração no decorrer dessa semana, mediante essa experiência e essa reflexão de que tal se esse livro ocupasse mais a nossa agenda e o nosso coração. E pensando nessa relação do pastor com a Bíblia, eu me lembro de um pastor dizendo que nós podemos ter 3 tipos de relação com essa Bíblia sendo o pastor. Ensinar a Bíblia para as pessoas, pretensão essa que eu não tenho nessa noite. Ensinar as pessoas a irem até a Bíblia, o que é muito bom, você ter autonomia de buscar o seu livro. Que bom que nós temos essa liberdade de ter o nosso livro traduzido em várias versões. Mas ele diz que há uma terceira alternativa, que é ler esse livro de modo que a nossa vida seja reflexo dele no mundo. Eu prefiro isso, irmãos. Eu prefiro que olhar para esse texto e tentar ensinar, tentar viver uma vida que reflita os valores desse texto, dessa biblioteca, ainda que eu não consiga. E Tiago é esse camarada, irmãos, radical. Quero ler com você o capítulo de número 1 do livro de Tiago, a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, o texto será exposto, se você quiser acompanhar a leitura na sua Bíblia, fique na liberdade.
A Nova Almeida atualizada diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois que o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelos ventos. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago começa a dar umas pauladas aqui, irmão. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado, feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de ter haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não se pode existir variação de sombra ou de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Irmão Tiago é irmão de Jesus, irmão biológico. É certamente o irmão, não é o mais velho, mas o segundo após Jesus. O pensamento de Tiago, ele é meio caótico, ele fala de várias coisas ao mesmo tempo. Tiago teria alguma dificuldade nas aulas de produção textual. Você percebe que
não há uma preocupação lógica, o que ele quer é expor algo que está no coração dele. O Tiago não é um teórico, não é um acadêmico, o que ele quer dizer, olha, a nossa vida precisa de mudança prática, e isso deve acontecer. Me permite explicar o que está acontecendo aqui, irmãos. O texto começa dizendo que a igreja foi dispersa, as células se dispersaram por todo o mundo, e esses irmãos agora não mais juntos onde estavam, eles começam a passar por pelo menos 3 coisas, irmãos: provações, tentações e humilhações. Os pobres eram humilhados, irmãos, eram humilhados no seu trabalho, eram humilhados na sua comunidade de fé, e isso tomou tanto o coração de Tiago, que no ano 62 ele é apedrejado até a morte, porque ele combateu uma igreja que não cuidava dos pobres. Ele combateu uma igreja que era mesquinha, uma igreja em que os ricos humilhavam os pobres. É desse camarada que eu estou dizendo, esse camarada que está dizendo para nós, que não adianta ouvir, se não houver uma mudança ética na nossa vida. E ele nos diz, esse capítulo 1 apenas, que caminhar com Jesus implica em pelo menos 2 coisas. A primeira delas, os versos 2 a 4. Meus irmãos, eu tenho por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Queridos, se eu desafiasse você a escrever num papel quais foram as provações que você experimentou em 2022, talvez uma folha de A4 não fosse suficiente para você colocar as provações e as lutas que você passou no decorrer desse ano. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Caminhar com Cristo, a caminhada do discipulado com Jesus é enfrentar as provações. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas não se esqueça que eu estou contigo. O apóstolo Paulo diz, olha, uma grande porta se me abriu, vírgula, mas há adversários. Nós experimentamos as provações por vezes gemendo, irmãos. E as provações começam cedo, né? Provações. Desde sempre nós somos, desde lá da primeira série, preparados para lidar com provas. E nem sempre somos aprovados nela. Alguns dias atrás, uma aluna muito querida me entregou a prova, já aprovada, com nota sobrando no 4º bimestre, e ela veio trêmula com aquela prova na mão. Ela colocou a prova em cima da minha mesa, e as lágrimas caíam dos olhos dela. Ela falou, professor, essa primeira aqui está certa. E eu não me esqueci, porque ao corrigir a prova dela, a prova ficou borrada, a impressão tomou a forma das lágrimas dela ali. Como que nós somos impelidos por essas provações. Mas Tiago não diz de quando, mas como nós enfrentamos essas provações. Meus amados irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por muitas provações. Não se trata de quando, porque elas virão, mas se trata de como nós enfrentamos essas provações. E talvez a nossa resposta se resuma a 2 coisas: ou nós fugimos das provações, ainda que paulatinamente, nós as vamos evitando, vamos deixando para depois, vamos colocando nas gavetas, que nós costumamos colocar as nossas. Eu tenho uma gaveta só de coisas pendentes lá em casa, irmãos, de coisa que eu sei que daqui a pouco eu tenho que resolver. E quando as provações vêm, nós tentamos fugir delas. Na linguagem do futebol, é aquele cara que na hora do pênalti, né, Léo? Faz, Professor, o problema é que no jogo da vida nós não temos substitutos, irmãos.
ou nós fugimos, ou a outra alternativa, irmãos, é encarar as provações que se colocam diante de nós. Nós começamos cantando isso nessa noite. Encarar de peito aberto. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que essa provação que vocês passam produz perseverança. A provação nos faz, irmão, desenvolver a perseverança. Nenhuma virtude, irmão, subsiste sem perseverança. Não basta amar se você não perseverar em amar. Irmãos, não basta ser honesto. Basta você vacilar uma vez, que o teu nome estará nos jornais. Não basta ser honesto se você não perseverar em ser honesto. Não basta cuidar se você não perseverar em continuar cuidando. A perseverança é essa irmã que gera uma virtude em nós, que gera frutos em nossa vida. É o terreno no qual os frutos acontecem. Sem perseverança, irmãos, nós teremos muita dificuldade. O apóstolo Paulo diz isso com muito mais teologia. O apóstolo Paulo diz que a tribulação produz a experiência a esperança, e a esperança não traz decepção ao nosso coração, porque o amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Amém? Olha só, a tribulação, o tribulho, irmãos, era uma ferramenta, uma espécie de rastelo que separava o que era joio. Olha só, irmãos, separava o que era joio do que era trigo. Tribulação. Separar o que é joio do que é trigo, do que vai dar fruto e do que vai ser queimado. Se glorie nas tribulações, porque ela produz a experiência a esperança, e a esperança a perseverança, e essa não traz confusão ao nosso coração, porque o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração. Alguém disse esses dias, eu não me lembro quem, mas eu guardei essa frase no meu coração. É possível, irmãos, nós sofrermos sem crescer. É possível nós sofrermos sem crescermos em nada em nossa vida, mas é impossível crescer sem sofrer. Esses dias nós estávamos num grupo de homens aqui, e no final o irmão fez uma pergunta que eu achei genial, resumia um pouco. Ele disse assim: como ter um coração quebrantado e contrito? E os irmãos, aquela era uma pergunta capciosa que resumia um pouco do que a gente estava tentando alcançar naquela noite. E eu ouvi, eu comecei a pensar como ter esse coração quebrantado e contrito. E eu comecei a olhar para a caminhada com Jesus. Cada provação que nós passamos, e nós choramos, cada perda que fica pelo caminho. Eu disse, irmão, eu não tenho uma resposta, mas talvez o sofrimento seja essa experiência, que o nosso coração é quebrantado. Essa é a experiência de Davi, irmãos, o homem segundo o coração de Deus, valente, corajoso, que ia para cima, mas cujo coração foi quebrantado, irmãos, quando a tragédia se abateu à sua família, à sua porta. Guarde no seu coração, irmãos, nenhuma virtude dará fruto se ela não vier com a perseverança. Tenho por motivo, leio mais uma vez, de grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Não são poucas, são várias, né, Nilton? São várias. Sabendo que a provação dessa fé que vocês têm produz perseverança. Persevere, querido.
O ano ainda não acabou. Deus ainda quer fazer tanta coisa em nós e através de nós. Tiago nos diz um outro desafio ao caminhar com Jesus. Versos 13 e 14. E ele faz uma distinção aqui, irmãos, do que é provação e do que é tentação, do jeito dele. Tá bom? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vou fazer aquele teste. Sabe o que está acontecendo aqui com esses irmãos? Eu fui estudar, irmãos, para entender o que Tiago está tentando ensinar para nós nesse texto. E algumas coisas estavam acontecendo com esses irmãos. Além de passar por muitas provações, esses irmãos estarem humilhando os uns aos outros, não é cuidando, não é servindo, não é abraçando, é humilhando uns aos outros. Esse é o contexto. Havia uma distância quilométrica entre o discurso e aquilo que eles estavam vivendo. Algumas coisas estavam acontecendo. Alguns irmãos entraram naquela onda do isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Larga de ser conservador. Havia um grupo que se mundanizou, irmãos, nessa igreja. Com o discurso não, de que isso não tem nada a ver. Deixa para lá. Havia um outro grupo, irmãos, e o texto é claro, que se especializou em malhar a língua sobre a vida dos outros. Sabe aquele ciclo de oração que na verdade é para falar da vida alheia? Tinha um grupo especializado dentro desses irmãos em malhar a vida dos outros, a malhar com a língua, a falar mesmo da vida dos outros. Um grupo se especializou nessa arte. E havia, irmãos, um outro grupo que literalmente se afastou da comunhão, abandonou a comunidade. E havia um outro grupo, irmãos, em conflitos. Talvez um grupo votou no Jair e outro votou no Luiz, mas fato é que eles estavam. É nesse contexto que Tiago escreve dizendo: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Se a aprovação é Deus agindo em nós para nos aprovar, para nos promover, para promover crescimento em nossa caminhada, se a aprovação tem um intuito, irmão, de nos levar de um degrau a mais, através do sofrimento, através da dor, através da perda, mas através do cuidado de Deus, se esse é o intuito da aprovação, a tentação sou eu no centro, irmãos. E eu quero aqui, sem pseudo-espiritualizar, jogar no colo do diabo. Não é isso que o Tiago está dizendo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A Bíblia, a Mensagem, irmãos, traduz esses dois versos de um modo bastante significativo para nós brasileiros. Olha só o que diz essa tradução: ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, eu estou lendo a Bíblia, tá, irmãos? É a Bíblia, a Mensagem. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa, minha. Culpar Deus é malandragem.
A tentação nasce dos nossos impulsos incontroláveis. Se cedermos a esse impulso, logo o pecado mostrará a sua cara, e quando o pecado tomar conta da situação, o resultado é a morte. Se queremos caminhar com Cristo, se estamos caminhando com Ele, nós teremos que fugir da tentação. A tentação é essa avó do pecado, mãe da cobiça e bisavó da morte. A necessidade é aquilo, irmãos, aliás, o pecado é aquilo que transforma a nossa necessidade mais fundamental, irmãos, de comer, de beber, de se reproduzir, em algo que gera morte. Nós temos necessidades, irmãos, físicas, de comer, de beber, de se reproduzir. Percebe como o pecado transforma essas coisas? Bebedeiras, glutonarias, promiscuidade. Coisas que eram para nos trazer desejo, satisfação, contentamento, são transformadas em morte. Estou dizendo de morte física, irmãos. Quantas pessoas morrem porque não conseguiram fugir da tentação. Morte espiritual, mas morte física, irmãos. E essa dimensão da morte parece que nos toma a perspectiva do reino, irmãos. Eu confesso que eu olho para esse texto. Tiago diz assim, no verso 12: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. De verdade, irmãos, o que você entende por coroa da vida? De verdade. Numa leitura primeira, irmão, sabe o que eu entendi de coroa da vida? Aquele grande dia, quando nós seremos arrebatados. Olhando esse texto com mais atenção, irmãos, eu percebi que na verdade não é isso que Tiago está dizendo. Essa coroa da vida tem mais a ver com hoje do que com aquele grande dia. Mas percebe como que a nossa vida ela é tomada, a nossa caminhada com Jesus ela é tomada em razão da salvação como um ato final. E a gente vai empurrando, e a gente vai levando. Coroa da vida. Talvez a maioria de nós, irmãos, nunca receberá uma flor, mas no nosso velório nós receberemos lá uma coroa de flores. Estive num velório ontem, com muitas coroas. Eu não sei se aquela pessoa recebeu um dia uma flor, uma rosa. Percebe como que nós parece que vivemos uma fé que é para a morte, não é para a vida, não é para aqui, não é para agora, não é para o meu casamento, não é para o meu filho, não é para os meus relacionamentos. Será que é isso que é caminhar com Jesus, irmãos? De verdade? Será que essa é a promessa da coroa da vida para mim, para você? Será que a salvação se resume só a não ir para o inferno? Ainda que vivamos uma vida infernal aqui? Eu tenho a impressão que não, irmãos. Percebe, irmãos, não se trata de uma religião, de eu buscar me religar a Deus, mas de um Deus que se faz homem, rasga o céu, irmãos, para dizer assim: eu estou reconciliando vocês novamente, eu estou, através da cruz, é eu que estou reconciliando você com Deus. Percebe que é muito mais do que uma religião, e talvez seja esse o grito de Tiago, para mim e para você.
receba a coroa da vida. Nós somos provados e nós somos tentados, irmãos. As provações eu enfrento. Na reunião do pequeno grupo, eu fiquei com que pena. E eu disse para os irmãos, que pena que nesse ano eu perdi muitos relacionamentos. A gente achava que a pandemia queria distanciar a gente, né, irmãos? Não foi. Eu estive com um amigo querido essa semana, alguém com quem eu caminhei, investi tempo, cuidado, amor. Ele estava ali, mas o coração dele não estava. Ele não conseguiu soltar o celular da sua mão. Ele ficava o tempo todo digitando, olhando. Aquele já é um coração que eu não acesso mais. Eu saí dali muito triste. Como batista que somos, eu preciso resumir essa mensagem em 3 pontos. Caminhar com Cristo, irmãos, é enfrentar as provações, é fugir das tentações, é ter o controle sobre a nossa língua, irmãos, é aprender a ouvir mais do que falar, mas é também perceber o outro. Tiago diz no verso 26, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar as viúvas e os órfãos nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Caminhar com Jesus é perceber o outro. Se na nossa fé não há agenda para o outro, não há um espaço para o outro, é provável, queridos, que o Rotary, o Lions e muitas associações vivam uma religião muito mais pura e verdadeira do que a nossa. Quero repetir isso. Se a nossa agenda não tem espaço para o outro, para estender a mão, para socorrer o aflito. Tiago fala de órfãos e viúvas, irmãos, o contexto era diferente. Não havia previdência social, não havia INSS, havia muitas viúvas de guerra, filhos que cresceram sem pai, porque o pai morreu na guerra, famílias que foram, esse é o contexto. Hoje tem viúvas ricas, né, irmãos, que vivem muito bem viajando. O que Tiago está dizendo é que se a nossa agenda não tiver espaço para estender a mão, a nossa religião ela é vã. A gente vai ver o Rotary, o Lions, a sede, né, que é viver uma religião muito mais próxima do Evangelho do que nós como comunidade. Eu quero encerrar, irmãos, lendo o verso de número 5. Esse verso me intriga. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago nos ensina a orar, pedindo sabedoria. Sabedoria para discernir o que é provação, para discernir o que é tentação, perceber que não é Deus que nos tenta, mas a minha cobiça,
a minha ambição e o meu egoísmo que me põe diante dessa tentação. E nos ensina a orar, pedindo sabedoria. Sabedoria, irmãos, é diferente de conhecimento. A primeira experiência que eu tive como professor foi numa sala de alfabetização de jovens e adultos, mas a minha turma era basicamente idosos, pessoas que não sabiam ler e escrever. E eu, acadêmico de letras, com um monte de teoria na cabeça, eu entrei naquela sala achando que eu iria dar para aquelas pessoas o meu conhecimento. Tinha dia, irmãos, que a gente não via nada. Eu só ouvia a história daquelas pessoas. Pessoas com sabedoria, irmãos. Eu me lembro do seu Eliezer, contando a viagem de cavalo, de Guia Lopes da Laguna até Dourados. E eu percebi que sabedoria vai muito além do conhecimento. Nós podemos conhecer a Bíblia, irmãos, lê-la 20, 30, 40, 100 vezes. Isso é conhecimento. Mas olhar para ela e nos ver nela tem a ver com sabedoria. Com exceção de Salomão, irmãos, eu não conheço ninguém que tenha adquirido sabedoria sem ter tido experiências. Eu olho para esse apelo de Tiago dizendo: ore pedindo sabedoria. Ore pedindo para que Deus mude as circunstâncias. Ore pedindo para que Deus mude as pessoas. E eu percebo, irmãos, que na maioria das vezes nem as circunstâncias e nem as pessoas são transformadas, mas aquele que ora passa a olhar as circunstâncias e as pessoas de um modo diferente. Isso é sabedoria. É quando Deus quer fazer em nós, e a gente ora tanto para Deus mudar o outro, as circunstâncias. Quando Deus quer mudar o nosso coração. A carta de Tiago é esse apelo, irmãos, para que a nossa fé não seja um discurso, para que as pessoas que não leiam a Bíblia, leiam a nossa vida. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei como tem sido os seus dias, a maioria das pessoas que aqui estão. Eu não sei como tem sido o seu ano. Não tenho dúvida que você passou por muitas provações, tantas outras tentações. Mas eu quero te convidar a terminar bem esse ano. A vencer as provações, resistir às tentações. A Bíblia, a Mensagem, traduz o verso 22. Submetam-se ao script de Deus, pois Ele é quem dirige o cenário. Olha que forte isso, irmãos. Submetam-se ao script de Deus. Ele está na direção, pois é Ele que dirige o cenário. Quero te convidar a colocar a sua vida diante de Deus. Talvez você tenha enfrentado provações, e a confundiu com tentação. Provação é aquilo que Deus quer fazer em nós. Tentação é nós mesmos, com os nossos dilemas. Coloque a sua vida diante de Deus. O Senhor nos trouxe aqui, não para experimentar uma religião, mas para perceber que Ele quer nos reconciliar com o Pai. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça sabedoria, e Ele dá. É o ensino de Tiago. Coloque a sua vida. Nós vamos cantar essa canção, mas coloque sua família, coloque os seus dilemas diante de Deus, em nome de Jesus. O que dele
Pai, nós te damos toda a glória, Pai. Muitas vezes, ó Deus, nós temos sentido sozinhos, desamparados, mas entendemos que diante das provações, por vezes o Senhor, ó Deus, se mantém em silêncio. Sabemos que esse silêncio não é o desamparo, não é o desalento, é apenas o Senhor nos permitindo passar por provações, Pai. Nos dá essa sabedoria nessa noite, Pai, de perceber, ó Deus, que as provações fazem parte da nossa vida, e no final, ó Deus, nós teremos uma coroa de vida, e essa vida é para aqui, é para agora. Nos ensina, ó Deus, a celebrar cada aprovação, a celebrar, ó Deus, cada degrau dessa vida, a celebrar, ó Deus, as grandes, mas também aquelas pequenas conquistas, ó Deus, aquelas aprovações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é Deus conosco, mesmo, ó Deus, que sejamos pequenos, inconstantes, por vezes, ó Deus, caímos nas tentações da nossa própria cobiça, ainda assim, ó Deus, o Senhor nos abraça, nos acolhe. Muito obrigado, ó Deus, por esse amor, que esse amor, ó Deus, alcance o nosso coração nesses dias, nesse final de ano. Nos ajuda, ó Deus, a olhar, ó Deus, com gratidão para as experiências que tivemos no decorrer desse ano, no trabalho, na escola, na igreja, na família. Nos ensina, Pai. Esse é um ano que o Senhor Deus nos convidou a crescer, Pai. Nos ensina a perceber isso em sabedoria, Pai. Sabedoria, Pai, para vencer as provações, sabedoria para resistir às tentações, Pai. Nós queremos terminar bem esse ano, Pai, e só podemos fazer isso na Sua presença. Por isso aqui estamos, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Nós te louvamos por essa noite, por essa reunião. Abençoa, ó Deus, a nossa semana. Ser conosco, Pai, em cada prova que nós iremos experimentar. Nós iremos dar toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.